É uma honra estar aqui, né, conversando com o senhor. A gente veio aqui para tentar entender um pouquinho sobre a sua vida, como o seu conseguiu chegar onde o senhor está, porque você pode ter certeza que tem muitas pessoas que admiram o senhor. Em que momento da sua vida o senhor viu que aquela profissão tinha futuro, aquele seu empreendimento? Na verdade, assim, eu não sei mensurar essa questão assim eu não planejei a minha vida, não houve assim um planejamento até onde eu cheguei. Eu até falei anteriormente numa entrevista que eu participei que se a gente fizer uma equação na vida, não tem como eu tirar Deus dela, porque eu comecei minha vida, sou natural de São Luís e lá eu sou graduado, eu me formei no curso de turismo, né, pela Universidade Federal do Maranhão. Estudei meu ensino médio no Cefet, que é a antiga escola técnica, e nunca tinha assim pretensões ou planos de vir morar em Vitória do Mearim. Aconteceu que eu conheci minha esposa, né, na época que eu fazia a faculdade, conheci ela em São Luís, a gente começou a namorar e por causa dela ser natural de Vitória e depois de eu ter casado, aí foi que eu vim para cá em busca de oportunidade de trabalho. Geralmente as pessoas saem, né, de Vitória em busca de buscar de mais oportunidade, né? De dias melhores, e o meu foi o inverso. Porque lá em São Luís, por virtude de eu ter esse plano de casar, eu casei cedo, casei muito novo, com 21 anos. Desde os 19 a gente namoramos 2 anos e me casei com 21. Então eu tive que ir em busca de um trabalho para poder casar. Era um desejo que eu tinha, né? Era um desejo na época que aflorou no meu coração e eu tive que buscar um meio de sobrevivência. Aí foi nisso, comecei a trabalhar numa empresa, né, chamada Distribuidora Nascente. Era uma empresa que vendia produtos de cosméticos e limpeza, e eu comecei lá como repositor de mercadorias. Você se lembra o ano, mais ou menos? Eu acredito que foi o ano que eu comecei a trabalhar, 2007. 2007, mais ou menos. Aí eu comecei a trabalhar nessa empresa, né, como repositor de mercadorias, passei alguns meses nessa função, que é quando você vai no supermercado, você vai no comércio, lá tem aquelas pessoas que arrumam as prateleiras, né? E isso aí é a função de repositor. E depois disso, eu passei para ser vendedor. Abri uma oportunidade, eu sempre, assim, a minha vida, sempre eu fiz as coisas com muito foco, com muita determinação. Eu tinha, assim, um objetivo, né, de trabalhar, ganhar meu sustento e vencer na vida. Nessa época o senhor já tinha filhos? Quando eu me casei, com 9 meses, 10 meses de casado, minha esposa engravidou. Foi mais ou menos, na verdade eu comecei a trabalhar um ano antes de casar, aí casei, e aí depois, foi que um ano depois praticamente, foi que ela engravidou. Eu tenho 2 filhos, tenho o Arthur, e hoje ele mora em São Luís, ele estuda lá, mora com minha mãe, tem 13 anos, e tem o meu filho Romeu, que mora com a gente aqui, ele tem 3 anos. Já que a gente já entrou nesse assunto de famílias, me conte mais sobre os seus irmãos, parentes que o senhor tem aqui em Vitória e que o senhor também tem provavelmente lá em São Luís. Sim, graças a Deus, assim, eu só não tenho, assim, parte de mãe, eu só não tenho um avô, que ele já faleceu há alguns anos, e parte de pai também eu não tenho mais avô nem avó. Mas na minha mãe, meus tios, eu tenho 7 tios, parte de mãe, parte de pai, vivos eu tenho, na verdade não tenho nenhum tio. Não tenho nenhum tio vivo, parte de pai. Mas minha família toda praticamente reside em São Luís. A única pessoa que posso dizer que reside em Vitória, que seja parente meu direto, é meu irmão, né? Que ele, como ele trabalha com a gente, trabalha comigo, e aí ele tem que estar aqui também dando suporte na empresa, e só que ele viaja muito. Eu posso dizer que a única pessoa que reside parente assim direto meu é meu irmão. E o restante é meu sogro, minha sogra, né, que são naturais de Vitória, minha esposa, meu filho que mora comigo. Agora sobre o seu futuro, o senhor pretende se candidatar a prefeito? É um desejo que eu tenho, né? Não vou dizer assim que eu vi quando eu cheguei em Vitória era algo que eu pretendia. Não, na verdade eu nunca tive o objetivo
primário assim de ser um político. Cheguei aqui e, como eu sempre falo assim, deveria ter uma disciplina nas escolas sobre empreendedorismo, sobre vendas, porque hoje os estudantes, eles saem, a maioria sai com essa metodologia assim, que você tem que se formar e conseguir um emprego, né? E eu acho que o empreendedorismo é algo assim surpreendente, porque você tem a capacidade de começar do zero e ascender e crescer, né? Eu sou muito assim, apaixonado por isso. Então, o empreendedorismo, a venda, fez com que eu tivesse uma boa comunicação, que eu me relacionasse bem com as pessoas, porque para você vender, você precisa se relacionar, né? Não existe uma venda de eu chegar e não convencer aquele cliente de que aquele meu produto é bom, que aquele meu produto é o melhor, que vai trazer benefício. Então, a venda abriu esse leque de comunicação, de eu ser uma pessoa que eu faço amizades com facilidade. E então, quando eu cheguei em Vitória, foi isso que aconteceu. Começou a abrir as portas nesse sentido. As pessoas começaram a me conhecer. Eu entrei para esse ramo do comércio, que eu cheguei aqui como vendedor, né? Não tinha ainda um supermercado, que hoje eu tenho. Então, a partir do momento que eu adquiri esse empreendimento, que era o antigo supermercado Vitória, que fica ali em frente à Praça da Santa, eu passei a ser o proprietário de lá. Isso me deu um pouco mais de conhecimento, né? As pessoas começaram a me conhecer mais e, pelo meu jeito, foi assim, de forma natural, foi acontecendo que uma outra pessoa dizia assim: rapaz, por que tu não te candidata, por que tu não entra na política e tudo. Aí, nas eleições de 2016 foi quando, assim, de forma natural, um grupo político procurou, através do meu sogro, que no caso tinha maior conhecimento político aqui em Vitória, pela família, que era uma das maiores famílias daqui, e a gente ajudou um candidato. Na época nós não ganhamos, né? Nós saímos em segundo lugar, perdemos por poucos votos. Então isso, assim, eu acho que foi um marco na minha vida, porque antes ninguém acreditava nesse grupo. E a partir do momento que a gente quase ganha a eleição, que ganhou notoriedade, e aí isso abriu as portas. Aí na eleição de 2020, eu fui convidado para ser vice, né, da ex-prefeita, e saímos também, não chegamos a ganhar a eleição, mas isso me deu ainda mais visibilidade. Às vezes a gente fica na dúvida: pai, será que eu entro? Vale a pena a gente tirar a nossa paz de espírito, que a gente sabe que ser prefeito numa cidade como Vitória ou qualquer outra cidade é algo que vai te trazer muitas responsabilidades. Agora, sobre a sua formação, sobre o seu estudo, para você ter esse pensamento de hoje, você pesquisou bastante, estudou bastante sobre isso, e para você chegar onde você chegou, você precisou estudar muito. Você é formado em quê? Como eu falei anteriormente, né, eu tenho uma graduação em turismo, né, sou turismólogo. O curso de turismo, né, a formação, ele tem um pouco a ver com empreendedorismo. Você aprende sobre economia, aprende sobre mundo. Então serviu de alguma coisa para o ramo que eu estou hoje. Mas como eu falei anteriormente, o que me deu base, o que eu assim agradeço hoje, o que eu aprendi realmente o ramo das vendas, do empreendedorismo e a vida. Eu acho que não existe nenhuma escola melhor que a vida. Mas claro, cada ano que passa, cada período que passa, você tem que se preparar mais. O preparo de 50 anos atrás é totalmente diferente de hoje. É mais dificultoso? Para um aluno, por exemplo, para vocês saírem do ensino médio e ingressarem no mercado de trabalho, tem mais dificuldade porque tem mais concorrência. Mas também a informação, ela está nas mãos de vocês. Vocês hoje têm um celular e qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, vocês em 1 minuto, 30 segundos, vocês vão ter acesso a essa informação. E na minha época eu não tinha. Mesmo eu tendo, assim, me considero novo ainda, tenho 36 anos, mas na minha época, se eu quisesse buscar algo, eu teria que recorrer a livros, eu teria que recorrer a uma pessoa que tivesse o conhecimento. Mas a informação não estava na palma das minhas mãos como hoje, como o celular, como as redes sociais, como a própria internet possibilita. Então tem um lado mais dificultoso, mas também você tem mais acesso às informações. A partir do momento que seu começou a trabalhar no Dom Duan, você decidiu expandir, né? Porque hoje não tem apenas o Dom Duan, tem a distribuidora e tem mais um, aliás, né? Dom Duan Festas, Exatamente. Assim, quando eu falei inicialmente, eu comecei como repositor em São Luís, né?
Depois eu passei para ser vendedor, né? Houve uma mudança de cargo. E quando eu me casei, eu tive, assim, comecei a despertar o meu olhar pela questão de Vitória. Comecei a gostar, comecei a vir, frequentar e queria, pela visão que eu tinha do meu sogro, que era comerciante, eu disse, pai, eu quero ser comerciante também. Até então eu não tinha esse olhar. Depois que eu passei a frequentar aqui, passei a ver a rotina, a vida, foi algo que me despertou. Meu pai também já foi comerciante, ele já teve em São Luís, antigamente ele tinha negócio, mas foi mesmo assim meu sogro que despertou esse meu olhar quando eu comecei a vir até Vitória. Então na época eu pedi para a empresa para que ela abrisse uma rota para mim aqui e eu vim morar em Vitória. A partir daí minha cabeça começou a rodar porque queria montar alguma coisa, mas na época sem muita experiência, sem muito norte. Então falar também aqui para todas as pessoas que vão ouvir que na vida da gente a gente tropeça várias vezes, né? A vida não é só alegrias, né? A vida também é tristeza, a vida também a gente passa por dificuldade. Então eu comecei, como eu falei, como repositor, pegava 3 ônibus para ir até a minha faculdade em São Luís. Aí depois que eu comprei uma moto para poder trabalhar na área de vendas, quando eu cheguei aqui em Vitória, na época tinha acontecido um acidente comigo e o meu carro eu tinha batido, então eu vim para cá, eu não tinha nem meio de transporte para poder trabalhar, eu tinha que pedir o carro emprestado para meu sogro. E aí as coisas foi um momento um pouco difícil, né? Foi um momento de um início, de adaptação, ter que morar aqui, não conhecer assim, já conheci algumas pessoas, mas realmente não foi fácil no início. E aí houve a oportunidade, primeiro a gente teve uma loja de roupa que não deu certo, aí depois houve a oportunidade de assumir o supermercado Vitória, que era de uma outra pessoa, eu assumi e depois passei 2 anos lá nesse supermercado, foi quando meu sogro decidiu que queria se aposentar e eu assumi o supermercado dele, que antigamente era o supermercado Silva. Aí foi quando eu comecei a trazer as experiências que eu tinha, principalmente em São Luís, porque hoje, quanto mais você pesquisa, mais você busca e também assim, você conhecer outros locais, você viajar, isso aí vai te abrir muitas portas, né? Você vai começar a ter ideias, então coisas que você vê em outro lugar que você não observa ainda na sua cidade, você quer trazer para cá. Então foi isso. Aqui quando a gente chegou, basicamente os funcionários não tinham fardas para trabalhar, trabalhavam mesmo, cada um trabalhava da maneira que queria, de bermuda, de sandália, não tinha uma farda propriamente dita. Não existia sistema de monitoramento de câmera nos comércios, não existia sistema de automação, que é o sistema que você passa no computador os produtos. A maioria dos estabelecimentos não funcionava domingo, sábado fechava 18 horas, então a gente estendeu os horários, não existia promoção, praticamente ninguém fazia promoção aqui, não existia promoção de rádio, TV, era uma coisa muito, muito escassa, né, de a gente sortear, tanto que a gente já sorteou várias motos lá, então essa vivência a gente foi trazendo de lá e foi adaptando aqui. E também com a informação, né, as coisas vão evoluindo, hoje a gente sabe que o marketing, a propaganda é algo assim muito importante. A partir do momento que a gente começou a ter essas ideias, foi foi vindo naturalmente o crescimento, as ampliações. Cada vez que a gente mudava uma coisa, de lugar, a gente ampliava um espaço, a gente colocava mais um serviço para a população. Aquilo ali, como não era comum, foi fazendo com que fosse algo diferente, né? E foi havendo a expansão. E depois a gente montou a distribuidora e posteriormente a gente montou a Don Juan Festas. Mas como eu gostaria de frisar, foi um caminho que não foi fácil. Nesse percurso a gente teve vários percalços, como eu falei, tive uma loja de roupa, fechou, a gente teve uma farmácia, fechou. Então foi assim, a vida da gente, a gente tem que perseverar, tem que lutar para poder chegar no nosso objetivo. Foi um prazer conhecer você, um prazer vir aqui falar com você, para a gente saber um pouco da sua história. E a gente, querendo ou não, é um aprendizado, porque assim a gente vê uma história de uma pessoa que começou com uma vida que não era muito fácil, mas mesmo assim conseguiu se superar, conseguiu crescer e conseguiu chegar onde está, né? Sim. Muito obrigada. Eu agradeço também, e vocês ainda são jovens, têm uma vida brilhante pela frente,
Eu fico muito feliz de poder compartilhar um pouco da minha história com vocês, de mostrar assim todo o meu caminho, todo o meu percurso e dizer para todo mundo, né? Dizer para quem está nos assistindo, que vai ver essa entrevista e para vocês que estão aqui também, que a vida é isso, né? Você precisa de perseverar, colocar Deus na frente em tudo. Como eu falei desde o início, se eu tirar Deus da equação da minha vida, ela não vai conseguir ser completa. Porque eu jamais imaginaria de vir para a Vitória do Mearim, eu jamais imaginaria de ser comerciante, eu jamais imaginaria de ter hoje assim, essa notoriedade. Fico muito feliz de poder ser espelho, né? Poder ser uma pessoa assim que desperta esse olhar positivo nas pessoas. Eu fico muito feliz e o que eu puder fazer, desde que eu cheguei aqui, tudo que a gente já fez, que a gente de certa forma assim ajudou a cidade, criando emprego, criando renda para várias famílias, fazendo nossos projetos sociais que muitas das vezes a gente não divulga porque simplesmente a gente quer fazer de coração, não para se mostrar, não para aparecer. Então isso é um compromisso que eu tenho com Deus e com Vitória do Mearim, de continuar fazendo melhor e me dedicando para essa cidade. Muito obrigado.